Bom dia, galera, que Deus abençoe vocês, amém? Estou passando aqui para compartilhar mais uma porção da palavra que Deus falou comigo, me abençoou muito e eu creio que pode falar contigo também. Essa palavra está no livro de Daniel, capítulo 6 inteirinho. Lá conta a história de Daniel, um homem que era temente a Deus, um homem obediente, um homem cheio de fé, que trabalhava no governo do rei Dário, e ele era um dos 3 líderes mais bem-sucedidos. Só que Deus usava fazendo coisas extraordinárias. Ele chamava a atenção, porque ele era muito bem-sucedido. E isso chamou a atenção do rei. O rei planejava colocar ele no governo geral do seu reinado. E isso causou inveja. Os amigos, os companheiros de trabalho dele não gostaram da novidade. Então, eles tentavam, de qualquer forma, achar uma falha, algo que eles pudessem acusar e tentar impedir de Daniel ser elegido o governador geral, de Daniel ser colocado num cargo ainda maior. Então, eles ficavam buscando algo, mas como Daniel era fiel, ele era temente a Deus, ele era obediente, ele era organizado, tudo que ele fazia dava certo, porque Deus era com ele. Então, eles começaram a maquinar algo que pudesse condenar Daniel. Então, eles chegaram a um acordo de um seguinte decreto, que todo aquele que durante 30 dias orasse a qualquer outro Deus que não fosse o rei Dário, seria jogado na cova dos leões. E assim foi feito. O rei até gostou da novidade, né? Porque de qualquer forma ele seria exaltado mais ainda. E aí o rei concordou. Só que o rei gostava muito de Daniel, ele jamais poderia imaginar que isso estava sendo planejado para acabar com Daniel. E aí, conforme foi, Daniel, como era fiel, ele não deixou de orar a Deus, ele não deixou de buscar a Deus, ele continuava ali, buscando ao Senhor, pedindo ajuda, pedindo direcionamento. E eles descobriram e foram contar para o rei. Olha, rei, perdão, gente. Olha, rei, lembra daquele decreto que você assinou? Pois é, aquele tal de Daniel, ele está orando a outro Deus. O rei ficou muito triste com tudo aquilo, porque o rei queria muito bem a Daniel e sabia das virtudes, das qualidades que Daniel tinha. Mas ele não tinha outra opção, porque o decreto do rei não podia ser anulado. Então, com muita tristeza e pesar de coração, ele teve que jogar Daniel na cova dos leões. E assim foi feito. Quando ele colocou Daniel na cova dos leões, ele falou: Daniel, que esse Deus aí, a quem você é tão fiel, possa te livrar nessa noite, né? Então, ele botou Daniel lá, botaram a pedra, botaram o anel, e o rei não conseguiu dormir aquela noite. Porque ele sabia da preciosidade que era Daniel. Mas como ele tinha feito um erro de decretar aquilo ali, ele não tinha como voltar atrás. Mas ele ficou sem comer, ele não queria os músicos, ele não queria nada. O rei ficou numa angústia completa. E ficou ali na expectativa para ver se realmente esse Deus de Daniel ia salvar ele. O que era impossível, ninguém nunca tinha ouvido falar numa história dessa. De alguém que era jogado numa cova de leões famintos sobrevivesse. E assim o rei passou a noite naquela tormenta, né? Até que então, logo cedo, o rei correu lá para onde estava a cova e perguntou, né? Daniel, o rei que você serve te salvou? E Daniel falou: sim, o meu Deus fechou a boca dos leões, porque ele não achou falta em mim. E aí foi aquela alegria, porque o rei
nunca tinha visto algo daquele, algo tão sobrenatural como aquilo que aconteceu. Então tirou Daniel da cova dos leões, pegou aqueles que se levantaram contra ele e jogou eles dentro da mesma cova que eles armaram para Daniel. E assim, mal eles entraram na cova, eles foram dilacerados, os leões comeram eles. Eles jogaram a família, jogou todo mundo ali dentro daquele buraco e os leões acabaram com todos. E aí, gente, sabe o que aconteceu? O rei ficou tão maravilhado com aquele milagre que aconteceu com Daniel que ele criou um novo decreto. Todos os domínios do império, todas as pessoas temam e reverenciem o Deus de Daniel. O Deus vivo permanece para sempre. Ele decretou que todos deveriam temer e reverenciar não o Deus dele, nem ele, mas deveria reverenciar e temer o Deus de Daniel. E assim foi feito. E sabe o que Deus me ensinou com tudo isso? Que por mais que a gente faça o que é correto, por mais que a gente tema a Deus, obedeça, vai ter algumas provas nas nossas vidas. Mas a gente precisa se lembrar, porque se a gente é dele, se a gente é fiel, assim como Daniel era fiel, se a gente dá o nosso melhor, Deus está vendo todas as coisas. Nada sai debaixo do controle dele. Você acha que ele perdeu o controle da vida de Daniel? Às vezes o diabo tenta falar que sim, que Deus não está vendo, que Deus te abandonou. Não, 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 não. Mentira do diabo. Deus não perde o controle de nada, ele é soberano, ele é poderoso, ele é o todo-poderoso, ele é o meu dono, ele é o seu dono. Se ele está permitindo você passar por alguma cova de leões, por alguma prova, pode ter certeza que para que a glória dele seja manifesta. Amém? Daniel era um homem bem-sucedido. Ele era um dos 3 líderes mais importantes do rei. Mas Daniel, apesar das pessoas olharem para ele, acharem bonito, acharem um exemplo, o rei, confiar plenamente nele, mas eles continuavam adorando os deuses deles lá. E Daniel sozinho, buscando ao Senhor, temendo. Mas Deus fez algo muito maior. Ele usou todas essas circunstâncias para que a glória lá fosse muito maior. Agora, Daniel não era só o exemplo, mas Daniel, o Deus de Daniel era o Deus dele. Então, assim, o Deus deles, né? O Deus que o rei e todos os seus súditos agora adoravam e temiam. Então, Deus permite a gente passar por certos vales para que a gente possa glorificar ainda mais o nome dele, que a gente possa ser assim fiel como Daniel, obediente, cheio de fé e não ceda. Daniel não cedeu. Daniel não cedeu às chantagens do diabo. Ele poderia ter temido e ter dito, não, é melhor eu orar e adorar o Deus deles, porque senão, vão me jogar na cova dos leões, é melhor, eu sei que Deus vai entender. Não. Daniel permaneceu fiel, ele pagou o preço, gente, ele pagou o preço. Mesmo que o preço fosse altíssimo, a vida dele, ele pagou o preço. Que a gente possa permanecer firme assim como ele permaneceu, pagando o preço, porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. E ele vai usar esse vale, essa cova que você entrou lá na frente, para que o nome dele seja ainda mais glorificado. Permanece firme, creia, ore ao Deus de Daniel, porque ele é o seu Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso. E ele é poderoso para te tirar dessa cova aí e fazer coisas grandiosas que você não pode nem imaginar. Que Deus aumente sua fé, te fortaleça a passar pelas provas, pelos vales, porque a glória da segunda casa vai ser muito maior do que a primeira, amém? Que Deus te abençoe e te dê uma semana de vitória, amém?